Vamos lá, Rui, vamos lá então. Vamos lá. Rui, e nós chegamos no dia 21/6, né? Uma notícia que saiu no portal DefesaNet, e eu publiquei no dia 22, essa notícia informou que representantes da AIAB, Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, e do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, reuniram-se na quarta-feira, 19, para tratar dos projetos espaciais estratégicos para o país que estão em andamento. Aí eu botei um comentário, Rui, dizendo o seguinte: caros amigos e amigas, como vocês observarão mais à frente no texto, o tal satélite do edital da FINEP foi finalmente nomeado por essa gente, agora chamado satélite SAT-VHR. Entretanto, notem que quem fez essa previsão, que dá título a essa notícia, ou seja, tornar-se um marco para a indústria espacial brasileira, foi o presidente de uma instituição que, junto com os desgovernos que tivemos desde a MEC-B, é em grande parte responsável pela situação calamitosa em que se encontra o setor espacial brasileiro. Uma prova disso é o desempenho, após décadas, das principais empresas controladoras desta instituição, que até hoje não conseguiram apresentar um produto espacial competitivo no mercado internacional, limitando-se... E aí, Duda, eu volto para dizer, como é que o Brasil pode ser líder na América do Sul e não ter uma indústria espacial que exporte como a Argentina já tem? Isso, limitando-se a desenvolver apenas protótipos com recursos públicos para dar sustento a seus próprios interesses. É muita cara de pau do seu Júlio Shidara e sua trupe. Quanto à FAB, seus atos recentes mostram que se tornou a outrora gloriosa Força Aérea Brasileira. E nós vamos mostrar hoje o que era a FAB antes e o que é a FAB hoje. Vocês estão vendo o que é a FAB hoje, certo? Bem, Duda, tiveram aí nesse negócio o tenente brigadeiro aí, Maurício Augusto Silveira Medeiros, o diretor-geral, o major brigadeiro lá do DCTA, né? Teve um bando de gente lá. Coronel aviador Pedro Henrique Cavalcante de Almeida, e aí vai, um monte de coronel aí e tal. Bem, Duda, primeiro, o que é que eu posso falar deste satélite? Abre a matéria, Rui. Ô, Duda, perdão. Eu achei que eu tinha publicado aqui, não tinha visto. Certo? Então tá aqui em amarelo as ressalvas que o Duda falou aí. Certo? Estavam lá essas autoridades. Esse novo satélite, Duda, deixa eu ver se eu acho a imagem dele aqui. A gente tem notícia publicada dele. Eu achei aqui, eu acho. E olha só, Duda, como essa notícia foi repercutida nos sites todos ligados à área de defesa. Um monte de baba-ovo de milico, certo? Esses sites todos aí. Muito poucos têm independência e autonomia, certo? Para falar como o Brasil Space tem. Observem como todos repercutiram as mesmas notícias, certo? Vou abrir aqui o LinkedIn da Visiona. Vamos ver se vai, certo? Para ver se tem alguma imagem desse satélite. Eu acho que há um tempo atrás a gente postou uma notícia da Visiona que tinha uma maquete, alguma coisa assim. Não foi isso? Isso. A gente publicou uma matéria aqui, porque não está abrindo. Vou voltar para a notícia principal, compartilhar essa apresentação aqui.
E aí, Duda, o que é que eu tenho para falar sobre essa notícia, certo? Tá travando aqui a máquina aqui. Deixa eu ver aqui se já abriu o LinkedIn. Não abriu o LinkedIn, certo? Talvez até não tenha nem mais a matéria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se é mais fácil a gente achar aqui no Brasil Space. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse aqui, não. Deixa eu voltar. Tô tentando, viu, Duda, achar. Certo. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei, Duda. Aqui, Duda, tá aqui. O Brasil Space mata cobra. Não quer dizer, não pode mais matar cobra porque é crime ambiental. Nem pode mostrar o pau, que pode ser considerado obscenidade. Então, não é? Estamos numa situação complicada. Então, assim, o Brasil Space, certo? Fala o que tem que ser falado e não tem problema em falar o que fala, né? Aqui, ó. Esta notícia aqui nós publicamos ano passado, em novembro, quando saiu esta publicação aqui, deste satélite aqui, que é este da matéria que está falando aqui, certo? E nós analisamos nessa matéria, por esta visão desse mock-up do satélite, tudo aquilo que nós já vimos questionando deste satélite, deste edital. Bem, senhores, um grande ponto positivo é que este satélite é um satélite aí de pequeno porte, um small sat, certo? Está sendo desenvolvido pelo consórcio aí da Orbital e liderado pela Visiona, né? Não é isso, Duda? Sim. E ganhou esse contrato da FINEP, desse edital, que nós questionamos, eu questionei várias vezes, certo? E continuo questionando por alguns aspectos técnicos, certo? Um resumo deixa aqui. Pelo que a gente viu ali, né, são dimensões, né? No lançamento, a gente imaginou mais ou menos isso aqui, certo? É um satélite com essas dimensões, tá? 1,20 m de altura, sem 1 metro de frente por 85 metros de profundidade, certo? 85 centímetros de profundidade. Na operação, ele vai, em termos de frente, para 2,20 metros com a abertura dos painéis solares, certo? E com o deploy da câmera, né? Que ela vai embutida, esta câmera vai embutida lá, né? Tá vendo aqui, Duda? Deixa eu compartilhar. Tô. Aqui, ó. Aqui, Sim. ó. Esta câmera aqui, certo? Essa objetiva, ela vai ser retraída, ela vai ficar lá dentro, aqui ela está exposta. Então, esta parte aqui do satélite, da ponta aqui de cima até aqui embaixo, tem 85. Quando essa câmera for, essa objetiva for esticada para operar, ele vai ficar com 125 centímetros de altura, certo?
E quando os painéis solares abrirem, ele vai sair de 1 metro para 2,20 metros de frente. Tá? Essas são as dimensões. A massa que eu estimei, algo em torno de 110 e 120 quilos. Resolução com esta câmera no Nadir de 75 centímetros a 1,5 metro. Isso aí foi consultando alguns satélites equivalentes e consultando as especificações deste imageador. O SWOT seria de 17 a 28 quilômetros. Então, quanto menor a resolução, menor é o Nadir. Certo? O menor é o SWOT. A órbita seria uma polar heliosíncrona, certo? Sansíncrona na órbita aqui. A altitude voaria a 500, 600 quilômetros. E a cobertura seria de 180 dias, com SWOT de 17 metros, e aproximadamente 95 dias, com SWOT de 28 quilômetros. Então, a cobertura de retornar para a mesma área. E a revisita seria aproximadamente a cada 4, 5 dias, usando visada lateral com inclinação de 30 graus. Aí ele pode chegar a um SWOT de 650 a 690 quilômetros. Isso tudo cálculos meus, baseados no que eu vi do projeto. Certo? E aí o meu grande questionamento é... Vamos olhar essa imagem aqui. Tá vendo aqui, Duda, a imagem? Tô, Rui, tô. Vou dar um zoom para a gente ver como é a estrutura do satélite. Agora eu vou aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, Duda. Olha as dimensões, Duda. Sabe que satélite é esse aqui? SCD-1. É o SCD-1. Olha o formato aqui. O SCD-1, ele era, salvo engano, octogonal. Este satélite aqui, cadê ele? Deixa eu pegar aqui. Ele é hexagonal. Tá vendo? Agora, olha as dimensões do SCD-1. Altura e diâmetro. Olhe a massa do satélite. Só que o instrumento dele era como é que chama? Ele era um relay, né? Um receiver decoder, né? Em que ele recebia os dados e transmitia esses dados. Muito bem. Duda, com essas dimensões, com essas massas, esse satélite daqui tem as mesmas dimensões de um SCD-1 e SCD-2. Qual é o grande problema desse satélite, Duda? Qual é o grande problema dele? Não é essa arquitetura nem essa solução. O grande problema desse satélite, Duda, é que ele não tem uma plataforma, um bus, uma plataforma multimissão. Observem aqui, ó, o satélite da Surrey, certo? Como é a estrutura dele. Essa parte aqui, ó, de baixo é o bus, uma outra arquitetura. E essa parte de cima, ela é adaptável para você colocar
payloads diferentes. Então, o grande problema desse satélite é que ele está voltando ao passado e fazendo um satélite monolítico, onde toda a parte básica, o bus, está dentro do mesmo prisma, do mesmo módulo do payload. Na minha opinião, o Brasil está desenvolvendo um satélite que é de propósito único. Eu sempre falei que esse edital do satélite de pequeno porte deveriam ser 2 editais. Ou um edital com dois itens, não. Seriam não, o nome não é item. É item e... Cansadamente. Deixa para lá. Seriam dois objetos que a mesma empresa poderia ganhar os dois. Mas esse satélite deveria ter um objeto principal. Seria o desenvolvimento do payload. E um outro objeto, o desenvolvimento do bus. Nesse mesmo edital. Se uma empresa ganhasse os dois lotes, o lote 1 seria o payload e o lote 2 o bus. Se a mesma empresa ganhasse os 2 lotes, ótimo. Ela desenvolve o bus e desenvolve o payload e integra. Se não, a empresa que ganhasse o lote do payload, do imagiador, seria uma. E quais as especificações disso? A outra empresa que fosse desenvolver o bus tem que desenvolver um bus onde este imagiador pudesse operar, pudesse estar interligado. E aí você teria 2 produtos. Um bus para um satélite de pequeno porte, talvez até um microsatélite, e um payload. Se, por exemplo, o desenvolvimento do payload demorasse mais tempo, você teria o bus e poderia botar um outro imagiador compatível em cima desse bus e voar até que o payload ficasse pronto. Certo? Mas não. Eles voltam no passado do SCD, que era uma outra época, e voltam a fazer um satélite monolítico. Então, isso é uma visão arcaica. Rui, só tem esse satélite assim? Não, não tem. Mas hoje, para a realidade do Brasil, para que o Brasil precisa de produtos que eu possa o quê? O custo para desenvolver um satélite desse, o tempo, é muito maior. Se eu tenho um bus para satélite nessa categoria, com esse bus eu posso ter missões óticas, posso ter missões radar de menor porte, usando o mesmo bus, ou buses, um bus genérico. Este aqui, por exemplo, tem 4 painéis solares. Se eu fosse ter um sistema radar, eu poderia ter o quê? 6 painéis solares. Que eu vou consumir mais energia. Certo? Ou poderia ter painéis solares dobráveis em 2 partes. Mas o bus, basicamente, seria o mesmo, adaptando para mais baterias, menos baterias e tal, conforme os painéis solares. E aí, em vez de ficar preocupado em desenvolver um satélite inteiro, eu já tendo o bus, eu me preocuparia só em desenvolver o quê? Os novos payloads que rodassem nesse bus. Ah, eu tenho um payload maior, voa na PMM, porque é maior, não nesse bus. Então eu teria
como mesclar missões e não ficar preocupado em fazer um satélite inteiro. Isso ganharia tempo, ganharia escala. E eu teria 2 produtos nacionais para a indústria interna do Brasil para exportar. Então, é um satélite que nasce com a necessidade, nós precisamos de um satélite de imaginamento com maior qualidade, mas nasce com o ranço do passado. E é isso que a AIAB representa, essa visão arcaica, jurássica, dinossáurica de programas espaciais. E isso tudo, Duda, digo mais uma vez, edital do VLPP, edital desse bicho aqui, não foi a AEB que escreveu. Quem escreveu o edital foram as indústrias que, com seu lobby pesado, foram lá na AEB e no Ministério e disseram, ó, vocês têm que fazer isso aqui. Você sabe do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando, porque a gente sabe e a gente tem informações lá de dentro. Inclusive o VLPP, o edital do VLPP, foi feito para salvar a Vibraz. A pessoa que escreveu não estava mais na Vibraz quando o edital saiu, mas foi uma pessoa ligada à Vibraz que fez o edital. Ele foi feito para tentar jogar um recurso, injetar um recurso na Vibraz. Tanto que a Vibraz ganhou, mas não levou. Por quê? Porque já estava empipinado e não tinha mais como contratualizar com o Estado. A mesma coisa foi isso aqui. Este satélite foi feito para a Visiona receber, injetar dinheiro na Visiona. Enquanto não saiu o edital do SGDC-2, que já saiu agora, um Request for Information, RFI, da Telebrás, já pedindo um SGDC-2, nos mesmos moldes do SGDC-1. Aproveitaram a briga com Elon Musk, porque nós criticamos o SGDC-1, porque ele era, até pouco tempo, o Japão conseguiu fazer um satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Infelizmente, o Japão seguiu, mas até então, quando foi lançado, o SGDC-1 era o único satélite de geoestacionário de defesa que tinha um módulo de comunicação civil para a internet, para locais de acesso difícil, para escolas, e que seria operado por uma empresa civil. Quando o Elon Musk lançou o Starlink, eu falei na época, quando ele anunciou o Starlink, e anunciaram a constelação Kuiper e a OneWeb, eu falei aqui no Brasil Space, ó, não vai ter mais, não tem como justificar SGDC-2 com módulo de comunicação civil para escolas. Por quê? Porque essas constelações de órbitas baixas a comunicação é muito melhor, o delay, a qualidade do download ou upload é muito melhor do que um satélite geoestacionário. Só que aí, o governo da vez comprou briga com Elon Musk, procurou tretinha e agora quer lançar já tem maluco falando aí que a Telebrás tem que lançar uma constelação de satélite de órbita baixa para competir com o Elon Musk. Esses daí, Duda, a gente tem que se reunir, pegar essas pessoas que estão com essas ideias e difundindo isso aí. Eu, você, o pessoal do Brasil Space, fazer uma vaquinha para comprar passagem para mandar para Vênus. Viu? É isso que tem que acontecer. Eu dou até passagem de ida e volta, para não dizer que eu estou querendo exterminar. Não, é ida e volta. Mas é isso, Duda. E só no Brasil Space, só aqui se discute isso. O resto de um bando de puxa-saco, lambe-bota, certo? Lambe-gravata.
para Vênus, não, Rui. Eu mandava essa gente para um outro lugar. Duda. Vênus, Não, Vênus, Duda. Vênus a gente ia sujar, né? Ia sujar o planeta. Não, Duda, lá em Vênus, Com a lixo. pressão é tão grande que não ia sobrar nada. Não, mas ia ficar um resquício qualquer. Era melhor mandar para o Sol, porque lá eles eram consumidos totalmente. E passagem de ida, essa gente Mas não tem ainda para o Sol, só tem para Vênus. Mas a gente mandar, bota num foguete e envia em direção ao Sol. Não tem ninguém para mandar, nem o Elon Musk, a não ser que você convença seu amigo. A gravidade faz o resto. Né? Mas você sabia que é mais difícil chegar no Sol do que sair do sistema solar? O custo é muito maior em termos de energia. Mas o custo que essa gente gera por no incrível planeta, que pareça, o custo que a gente ia economizar mandando esse pessoal para o planeta, para fora do planeta, ia ser a longo prazo muito mais benéfico do que manter esses vermes por aqui causando essas coisas. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!